Caião, qual que é a diferença entre a graça religiosa e a graça do Evangelho? A graça religiosa é uma pergunta interessante, porque nem todo mundo sabe fazer a diferença. Eu estava lendo um pensador dois, 3 dias atrás, e ele estava dizendo da suspeição dele sobre todos os deuses que dão coisas de graça. Ele falou, como por exemplo a doutrina da graça dos cristãos. Eu tenho o maior problema com esse negócio de dar de graça. Tem um grilo aí. E aí eu falei, o que será que ele entendeu por isso? E eu vi que ele, embora seja um homem muito culto, não tinha entendido era nada. Porque ele só conseguia pensar em graça como a doutrina cristã da graça. Como a maioria dos cristãos, eles pensam em graça como uma doutrina. Provavelmente a graça de Deus quis começar em Davi, quando Davi disse a tua graça é melhor do que a vida. Quis começar em Davi e se inibiu. E só foi recomeçar mesmo, sem ser na cruz de Jesus e na bondade de Jesus, só foi começar mesmo como doutrina em Paulo. Olha isso. A sensação que os crentes passam é essa. E que sem a doutrina da graça não existe graça de Deus no mundo. E sem que você pregue e informe a doutrina da graça, não tem graça para ninguém. A graça é apenas uma informação a ser contada, mas não é a própria liberdade e o próprio amor de Deus, e Deus mesmo em ação. A graça parece que é uma quarta pessoa da Trindade. Você veja o nível da ignorância e da falta de percepção. Porque na realidade, graça é tudo que existe, né? Antes de ser qualquer coisa cristã, a graça é a existência. Ou seja, a graça, para nossa finitude ignorante e burra, começa pelo menos há 4,5 bilhões de anos-luz. Tá. A graça começa, e pelo menos que foi quando fez bum, e houve bum. Quando deu uma pequena explosão. E aí começa o bum, vindo do que eles chamam, não sabendo designar, de singularidade absoluta, que é uma coisa ainda indesignável. E quando eles conseguirem designar esse elemento mínimo dessa singularidade, será apenas para descobrir que isso ainda é coisa demais, ainda é um pressuposto volumoso, se houver alguma coisa a partir da qual a explosão veio a ser a segunda coisa. Tá. Porque atrás dessa primeira coisa ainda há algo indesignável, e perenemente indesignável, porque não existe, apenas é, que é Deus. Então, eu vejo o pessoal falando de graça de Paulo para cá, dos Salmos para cá, e graça para mim começa quando Deus diz haja luz e houve luz. Graça é tudo que é ex nihilo, que é tirado do nada, do coisa alguma. Até o coisa alguma é graça, porque o coisa alguma é algo referente em razão do que o que passa a ser, vem a ser. Tudo é graça. Toda a existência, toda a criação, tudo é graça. Não há nada que a gente faça que não seja graça, porque nenhum de nós criou tudo que existe, nenhum de nós sabe o que é isso. A gente usufrui disso todo dia, sem saber o que é isso. A gente bebe isso, a gente come isso, a gente anda nisso, a gente vive nisso, a gente nasce nisso, a gente morre nisso, a gente é sepultado nisso, a gente ama nisso, a gente perde nisso, a gente ganha nisso, a gente procria nisso.
a gente chora nisso, a gente ama nisso, a gente é abandonado nisso, nisso que ninguém sabe definir aonde é, dentro do que é, o que é dentro do que, e como existem coisas que são antagônicas àquelas que a gente diz que são as que existem, mas as coisas que são antagônicas às que existem, existem sem serem como as coisas que existem para nós. E tá tudo aí, e ninguém fez nada. E o melhor que se consegue é através de cálculos e descobrindo o potencial factual, fenomenológico disso, para depois então descobrir e se assombrar. E quanto mais descobre que não sabe nada, que não viu nada, que não entendeu nada. E tudo que não entendeu é graça. Ainda, é o que foi criado e eu não sei. Foi criado sem solicitação, sem mérito provocador, sem estímulo, sem que se mandasse uma equação para algum lugar para que alguém então dissesse: vamos fazer segundo o modelo desse desenho. Não, graça não tem nada a ver com cristianismo nem com religião. Graça tem a ver com a evocação de Deus, tirando do nada toda a criação, toda a existência, toda a vida, toda a possibilidade, toda a alternativa, toda a solução. Aí, bilhões de anos depois, a gente começou a entender que tudo na vida é graça de Deus. Agora, o cristianismo pegou e fez disso um pacotinho, uma pílulazinha babaca, e deixou de enxergar que a vida é a graça, e que a graça é maior do que a vida, como disse Davi. É maior do que a existência, é maior do que o universo, é maior do que qualquer coisa, porque a graça é Deus criando, a graça é Deus amando, a graça é Deus fazendo, a graça é Deus frutificando Deus. O universo é o fruto de Deus em todas as dimensões. Aí o cara quer reduzir a graça a Paulo e separar graça de Deus de graça comum, quando na realidade a inspiração para a graça de Deus é o amor comum de Deus por todos os homens, que faz nascer o sol sobre maus e bons e de chuvas sobre justos e injustos, de modo imerecido, portanto, por pura graça. Então, fazer a ciência é estudar a graça. Fazer medicina é estudar a graça. Mergulhar em todas as tabelas passíveis de cruzamento periódico químico e entender o máximo de variáveis possíveis, é ir compreendendo os entrelaçamentos da graça. Estudar e entender história é estudar a história da graça, porque a gente que está estudando a história ainda está vivo. Se está vivo, sobreviveu. Se sobreviveu, é graça. Então não tem nada que não seja graça, porque Deus é graça, graça é Deus. Graça é o modus operandi de Deus na vida. E o povo fica querendo reduzir isso a uma doutrina, ou a um atributo divino. Um atributo. Nesse anatomismo reducionista de Deus, graça é um atributo divino, me dá vergonha alheia. A gente pode dizer, na mesma medida que a gente diz que Deus é amor, a gente pode dizer que Deus é graça? É a mesma coisa, sinônimo. Na mesma pegada. É, favor imerecido. Só faz favor imerecido quem ama. Quem ama. Por que eu trouxe filhos à vida e trago filhos à vida, mesmo sem ser pela via do útero? Pela aceitação do coração, da evocação de amor.
Por graça, eu não estou dizendo, bom, esse meu filho, quem sabe, vai nascer, vai ficar rico, poderoso, vai me sustentar. Eu nunca tive meio segundo de pensamento sobre o que qualquer filho possa me dar. Na realidade, brother, eu não tenho nenhuma expectativa sobre filho nenhum. Eu só tenho a esperança do que eu possa dar a eles. Então, em relação a eles, é só graça. Tudo que eles me trouxerem, eu espero que seja por lucidez, por consciência e por gratidão. Mas não por nenhum dever ou obrigação. Seja por consciência ativada e acordada e gratidão lúcida. Por tudo que recebem, por tudo que eu sou para eles, mas eu deles. Até isso que eu desejo, eu não desejo para mim, eu desejo para o bem deles, porque uma pessoa que recebe tanta graça e bem, como eu tento compartilhar com os meus filhos e não enxerga nada, se torna um pobre coitado, miserável, cego e nu, porque não viu nada, não aproveitou nada. É assim como é na vida.